todos, graça e paz. Esse aqui é o último vídeo dessa pequena série que eu fiz, né? De 3 pontos que são falados, né, geralmente em contextos da vinda de Cristo, que eles vão dizer assim que a vinda de Jesus Cristo é rápida como um piscar de olhos, né? Eu falei em um vídeo, depois eu vou deixar o link na descrição. O outro ponto é que Jesus Cristo vai vir rápido como um relâmpago, também fiz um, e esse vai ser sobre Jesus Cristo vai vir como o ladrão da noite. Então você não espera esse ladrão, então por isso que a vinda dele é de surpresa, por isso que tem que ser iminente, né, a qualquer momento, porque a ideia que se tem dentro do texto bíblico é diferente da ideia que se apresenta na grande maioria aí das pessoas que defendem o arrebatamento secreto a qualquer momento. A iminência, ela não pode acontecer justamente porque você tem sinais, né? Sinais que Jesus Cristo mesmo disse que haveria acontecer, que depois disso sim seria a sua vinda, né? O fato de nós não cremos em uma iminência, isso quer dizer que nós vamos relaxar, como muitos pensam. Não, já que você não crê que Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento, então eu vou me afastar dos caminhos do Senhor e quando eu ver os sinais eu volto. Mas as pessoas se esquecem que a morte, ela é iminente, ela pode ser a qualquer momento, né? Então você pode morrer hoje, daqui 10 minutos, daqui um dia, 2 dias. A gente não sabe, a gente não pode acrescentar um côvado da nossa vida. Quanto mais você dizer isso, que a pessoa, né, pode se afastar dos caminhos do Senhor e quando vê os sinais voltar. Eu acredito que esse tipo de pensamento não procede de nenhum cristão, visto que o cristão ele tem que se santificar dia após dia. Então, eu quero trazer os textos aqui para a gente meditar. Então, eu vou começar com 1 Tessalonicenses, né? Abra sua Bíblia, no capítulo 5, versículo de número 1 ao 9. Vamos ler vários textos, tenha paciência. Eu vou estar comentando em cima de cada texto, né? Então, vamos lá. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andares dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar luz, e de nenhum modo escaparão. Versículo 4. Preste atenção nesse texto. Olha que interessante. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe o quê? De surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Quando começarem a dizer paz e segurança, e aqui está falando do contexto aqui da grande tribulação, relacionado à paz, à aliança que o anticristo vai fazer, né? E nesse contexto de paz e segurança, para aqueles que estão no reino do anticristo, você vai ter paz e segurança. Para aqueles que não estão, vai ser perseguição, né? Mas Paulo está dizendo, mas vós, irmãos, vocês não estão em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então, ou seja, se eu sou filho da luz, eu não estou nas trevas. Se eu não estou nas trevas, esse dia, como ladrão, não pode me apanhar de surpresa. Ou seja, o dia do Senhor como ladrão não vai vir para a igreja, mas para aquelas pessoas que dizem paz e segurança. Agora estamos em paz e segurança. Uma falsa paz, uma falsa segurança. Como eu disse, para quem está no reino do anticristo, vai ter paz e segurança. Para aqueles que não vai ter. Por isso que a gente tem que estar atento a todas as articulações políticas atuais. E aí vai dizer assim que nós, né? Vai dizer, não somos da noite nem das trevas. Porque nós somos o quê? Filho da luz e do dia. Versículo 6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos o quê? Sóbrio. Ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. Paulo está dizendo assim, para nós não dormirmos como os demais, para que nós venhamos ser sóbrios, sejamos vigilantes. Percebe que o cristão, os que são filhos do dia, da luz, tem que andar em constância vigilância e ser sóbrio? Porque se você não vigia, vigiar o quê? Os sinais que está acontecendo.
Porque se você não está nem aí para os sinais, você está dormindo. E quando acontecer esses dias, diz a Escritura Sagrada, quando o Filho do Homem vier à terra, porventura ele vai achar fé? Por isso que a porta é estreita, são poucos os que entram. E a porta larga são muitos. Por quê? Porque muitas pessoas estão dormindo. Mas Paulo está nos convidando aqui através do Espírito Santo. Não durma, seja vigilante. Por isso que ele vai dizer que Deus não nos destinou o quê? Para a ira. A palavra ira, que é orgue, tem um estudo na apostila do Apocalipse simplificado. Se os irmãos quiserem, podem me mandar um e-mail, vou deixar também na descrição. Muitos irmãos já me mandaram e-mail, eu enviei as apostilas. Se não chegou, pode mandar de novo. A orgue de Deus, ela é a conclusão da ira de Deus, né? E os túmulos está relacionado com as taças, né? É a cólera, né, de Deus. Então, quando se fala de orgue, nós não vamos ser atingidos por essa orgue, porque isso é o quê? É o pisar o lagar da ira de Deus. A igreja vai se encontrar com o Senhor nos ares e Cristo vai pisar o lagar da ira de Deus. As taças também não vai atingir a igreja, porque quem profetiza os flagelos de Deus são justamente a igreja, no contexto da grande tribulação. A grande tribulação não é a ira de Deus, a grande tribulação é a ira de Satanás e do anticristo contra a igreja. Mas ao mesmo tempo, Deus vai derramar a sua ira, assim como aconteceu. Por isso que nós temos que olhar para os protótipos, né? O que é protótipo? São histórias que aconteceram no passado que revelam o futuro. Ou seja, quando nós olhamos para os contextos do passado, Moisés e Arão, juntamente ali no contexto com Faraó se irando, né, contra o povo, mas automaticamente, ao mesmo tempo, Deus derramando a sua ira sobre o reino de Faraó. E sempre protegendo o seu povo. Não precisa Deus tirar as pessoas de um arrebatamento secreto, né, para que ele proteja o seu povo da sua ira. A igreja não sofre a ira de Deus, eu quero deixar isso bem claro. O que acontece é que a igreja vai estar na grande tribulação, vai existir mártires, mas vai existir pessoas que vão estar vivos também, ali testemunhando as grandezas de Cristo. E isso daí também tem estudo aí sobre as duas testemunhas, vários pontos, né? Mas você percebe claramente que em Tessalonicenses está falando que aqueles que são filhos do dia, eles não vão ser pegos de surpresa por esse dia que vai vir como ladrão. E isso é interessante nós analisarmos em Apocalipse 3:3 também, que vai falar da vinda do Senhor como ladrão, né? E olha o que vai dizer o texto. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, o que tens recebido e ouvido, guarda e o arrepende-te. Olha o que vai dizer agora. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Você percebe que a vinda do Senhor como ladrão não é nenhum sinal de aprovação, mas é num sinal de reprovação. Jesus está dizendo para a igreja de Sardes: eu vou vir como ladrão se vocês não se arrependerem e vigiar. E vocês não vão saber a hora que eu vou vir contra ti. O que Jesus está dizendo? A vinda do ladrão não são para aqueles que vigiam, para aqueles que estão atentos, mas é para aqueles que estão desatentos. Por isso que é uma repreensão. E é interessante que em Apocalipse, no capítulo de número 16, versículo 15, vai falar a mesma coisa. Estamos aqui no 6º flagelo, né? Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não vejam a sua vergonha. Você sempre pode pesquisar, analisar que quando está falando de ladrão, está mandando você vigiar. Então não é que o ladrão da noite, como muitos dizem, não, Jesus vai vir como ladrão, a gente não sabe, não espera, por isso que é iminente a qualquer momento, assim como o ladrão entra na sua casa sem você estar esperando por esse ladrão, é assim a vinda de Jesus. Mas o texto aqui é vigie, né? E eu vou trazer uma ilustração no final desse vídeo de como que nós temos que analisar o ladrão entrando na nossa casa. Amém? Próximo texto. Vai dizer em 2 Pedro, capítulo 3:10. Virás, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados,
também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. O dia do Senhor, né, virá, entretanto, como um ladrão. Então, fez uma ligação com o dia do Senhor relacionada à vinda como ladrão. Essa vinda como ladrão é muito importante analisar que não é para os que são filhos da luz, para aqueles que vigiam. A vinda do ladrão é para aqueles que estão desapercebidos, para aqueles que estão em trevas, dormindo, vivendo a vida de qualquer maneira, achando que a vida cristã ela tem que ser vivida relaxadamente, né? Maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente, diz o profeta. Por isso que nós temos que ser atentos, vigilantes. Estamos vivendo tempos de muito alinhamento para acontecer os últimos dias. Como o próprio Jesus Cristo vai dizer. Não somente Paulo, João, Pedro, mas Jesus vai falar dessa vinda como ladrão, e a ideia que Jesus nos traz não é que ele vai vir de surpresa e ninguém vai esperar para todos, mas vai vir de surpresa a qual ninguém vai esperar para aqueles que estão em trevas. Você está em trevas? Eu acredito que você quer estar na luz, ser um filho da luz, vestir a couraça da justiça, o capacete da salvação, como nós lemos ali em Tessalonicenses. Mas vamos ler o que Jesus disse em Mateus capítulo 24, né? Versículo de número 36. Olha aqui diz o texto. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Eu quero dar uma pausa aqui para fazer um comentário nesse texto. Diz o texto aqui que ninguém sabe o dia e a hora. Eu já falei isso no vídeo passado. Nós não sabemos o dia e a hora. Por mais que muitos dizem assim, não, mas você não é pós-tribulacionista? Só você fazer a conta. Falta mais 3 anos. Tem 7 anos, né? A última semana. 3 anos e meio vai quebrar a aliança. Depois tem mais 3 anos e meio. Aí você faz as contas e você vai saber o dia e a hora. Lembre-se que tem acréscimo de 75 dias. Lá em Daniel vai falar de 1290 dias. E bem-aventurado que chega a 1335 dias. Então eu não sei o dia e a hora que Jesus vai vir. Mas eu sei os sinais. E aqui vai dizer também assim, que nem os anjos do céu e nem o Filho, senão o Pai. Muitos usam esse texto para dizer que Jesus não sabe, hoje, Jesus não sabe o dia da sua vinda. Mas Jesus não sabe porque ele está encarnado, né? Ele se esvaziou da sua glória. Filipenses capítulo 2, assumiu a forma de homem. Mas agora ele ressuscitou. A glória que ele tinha antes, o Pai a devolveu. Então ele sabe o dia da sua vinda. Tanto que o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para João. E ali você tem todos os pontos falando a respeito da vinda do Senhor. E se nós acreditamos que Jesus Cristo, né, é onisciente, onipotente, onipresente, ele tem a mesma essência e substância do Pai, ele não é o Pai, ele tem a mesma essência e substância, a divindade plena, então ele sabe o dia e a hora. Então eu vejo muitas pessoas falando, não, Jesus não sabe o dia e a hora, em pregações. E isso tiraria o quê? A soberania de Jesus. Ele não seria então onisciente, ter todo o conhecimento. Então isso é muito importante nós frisarmos, ok? Vamos continuar no versículo 37. Olha que interessante. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando vem o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Olha que interessante, Jesus falou dos tempos de Noé. E ele vai dizer que como nos dias de Noé, né, vai ser a vinda dele. E aí ele falou que um vai ser deixado e outro tomado. Muitos aqui falam que é o arrebatamento, de fato é. Mas você percebe que é no contexto que é como nos dias de Noé. Quando Noé entrou na arca, a porta fechou, esses foi levado para a arca. E os que ficaram sofreram a ira de Deus. Por isso que você percebe que a ira de Deus, aquela ira, o dilúvio, está relacionado com Jesus Cristo pisando o lagar da ira de Deus no Amargedon, e isso só acontece na sexta taça para a sétima taça. A sexta taça é a sétima taça, a sexta trombeta, a sétima trombeta, o sexto selo é a sétima
o sétimo selo, eles estão em ligação próxima, juntos praticamente ali, né? E aí eu quero fazer, os irmãos vêm pedindo bastante, mas é que eu estou sem tempo mesmo de poder elaborar um estudo assim bem conciso, com detalhes, com desenhos, mas eu vou fazer pelo menos ali uma panorama de selo, trombetas e taça. Então vocês ficam aí no canal e aguardem que quando sobrar um tempo, tem muitos afazeres, né? Tem o trabalho, etc, etc, tem a igreja, tem a família, então não dá para ter que conciliar tudo isso, né? Eu não posso deixar de fazer as coisas aqui, mas eu sim quero fazer um estudo mais aprofundado sobre esse assunto. Mas você percebe que aqui está dizendo como nos dias de Noé. Noé entrou e aí vem o quê? A ira de Deus. Então isso está relacionado com o arrebatamento. Então como que pode acontecer o arrebatamento 7 anos antes, ou 3 anos e meio antes, como os tribulacionistas? Porque ainda está acontecendo de pessoas que estão comendo, bebendo, casando, se dando em casamento. Mas diz que quando Noé entrou na arca, aí veio o dilúvio, veio a destruição. É a mesma coisa o arrebatamento. Quando aconteceu o arrebatamento, aí vem a destruição, né? Que é o pisar o lagar da ira de Deus. Agora tem um ponto interessante, que é do ladrão. Olha o que vai dizer. Portanto, vigiai. Versículo 42. Mais uma vez falando de vigilância. Os prudentes, os filhos da luz vigiam, estão atentos. Em todo o cenário político atual, tá ali, não. Será que não é ali o chifre pequeno, o anticristo? E está analisando. Lógico que a gente não pode ser dogmático e ficar apontando coisas que muitas pessoas apontam, o anticristo é esse. Mas aí não é mais esse, vira outro. Então fica uma coisa relativizada. Você tem que falar, não, pode ser. Né? Então, quando você estuda escatologia, entenda, existe conclusão definitiva e conclusão provisória. Você não pode colocar todas as conclusões como definitiva, porque pode ser que mude o cenário. O cenário político ele sempre está mudando, mas existe uma base, né? Que eu quero até citar algumas coisas, mas isso eu vou fazer no meu canal particular. Se você não se inscreveu no meu canal, vai lá. Eu não estou fazendo vídeo agora, mas mais para frente eu quero fazer e colocar as minhas impressões do que eu tenho acompanhado nessa questão do cenário político mundial. Vamos lá, vamos continuar o texto para não perder tempo. Portanto, vigiai, versículo 42. Então, está dizendo para você vigiar, né? Você que é filho da luz, filho do dia, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considerai isso. Se o pai de família souber a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A palavra percebido é etoimos no grego, que é preparados, fiquem preparados. Nós não sabemos o dia que o Senhor vai vir, mas quando ele está dizendo assim, se o pai de família saber a hora, né, que o ladrão vai vir, então ele faria o quê? Ele não deixaria que fosse arrombado a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos. Ou seja, se preparem para que o ladrão não arrombe a sua casa. Arrombar a casa aqui são para as pessoas que são imprudentes, que estão em trevas. Para aqueles que estão vigiando, que andam na luz do Senhor, eles não vão permitir que o ladrão arrombe a sua casa. Agora eu quero montar um cenário. Como é que as pessoas entendem a vinda do Senhor como ladrão? Entende da seguinte maneira, que como o ladrão ele vai vir a qualquer momento, então você não pode dizer que Jesus não pode vir a qualquer momento, porque a vinda dele é como ladrão. Ele é o ladrão que vai vir, né, e vai nos levar. É iminente. Mas quando eu olho para esses textos, está dizendo ao contrário. Está dizendo assim, que esse ladrão vai entrar na casa de quem não vigia, de quem está desapercebido. Mas quem está percebido e vigilante, o ladrão não vai arrombar a casa. Eu moro no Japão e aqui, né, aqui na redondeza, as casas que tem aqui, não tem muro, né? São casas assim que tem o vidro, se a pessoa der um chute no vidro, quebra e já entra na casa. Não tem aqueles muros altos. Eu fui para o Brasil ano passado, eu fui na casa de uns parentes e os muros enormes, 3 metros, 2,5 metros, muros altos com coisas pontiagudas para as pessoas não entrar. Então eu vou colocar no contexto que eu estou vivendo, da maneira que eu acredito que harmoniza com todos esses textos. Aqui no Japão o índice de criminalidade é muito baixo. E aqui é muito difícil entrar um ladrão. Mas começa os sinais. Que sinais? As pessoas começam a dizer, tá ficando perigoso. O Japão já não é a mesma coisa que antes. Já começou uns assaltos, pessoas estão entrando em casas. Aí você vai, peraí,
tá assim, então vou me preparar. Vou lá, compro uma câmera de segurança, coloco um portão. Por causa das pessoas que estão me dando as notícias, dos sinais, automaticamente eu estou me preparando. Se eu sou uma pessoa despreparada, né? Nunca aconteceu isso, aqui vai acontecer comigo, e eu não compro nada, e o vizinho está comprando, né? Está se preparando. Qual casa que o ladrão vai entrar? Vai ser a que está justamente sem nada. A que está preparada, o ladrão não entra. É isso que Jesus está dizendo. Está dizendo assim, quando você vê os sinais, se prepare. Se arme, no sentido assim de você preparar o seu coração, né? Se prepare o seu coração para os tempos que estão por vir. Porque eu digo isso com com sentimento de tristeza no coração, que muitas pessoas não vão aguentar a grande tribulação, porque as pessoas estão sendo desarmadas. Como assim? As pessoas, quando você fala de grande tribulação, eu percebo que por ela ouvir tanto que Jesus vai arrebatar a pessoa secretamente, elas ficam apavoradas. Não, Jesus não pode fazer isso com a gente. Mas a minha pergunta é, e se acontecer isso? Você está preparado? Você está preparando o seu coração para esse dia? Então, é a mesma coisa que eu disse da situação. Se porventura eu ver que o meu bairro está ficando violento, eu vou me preparar. Vou começar a colocar muro, vou comprar câmeras de segurança. E se outros não fizerem isso, o ladrão vai entrar nessa casa e não na minha. Por isso que Jesus está dizendo, vocês têm que vigiar para que não seja arrombada a sua casa. Ficai apercebidos. Então, o que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, a todos que estão me ouvindo, eu não estou aqui numa disputa teológica. Eu creio na Escritura e eu acredito sim que nós temos que nos preparar. Filipenses vai dizer assim que nós temos que crer em Cristo e também padecer. Se nós frequentemente pregamos uma mensagem que Jesus vai nos livrar e não preparar o coração dos irmãos para uma possível perseguição, né, que vai acontecer, isso já acontece no Oriente Médio e em outros lugares, nós estamos desarmando as pessoas. Então, o convite que Jesus nos traz e os apóstolos é vigiai, prepare-se. Se você vê que o sinai já está preparando o caminho para esse chifre pequeno, para o anticristo, quando acontecer isso, você tem que ficar firme com o Senhor. Eu vou falar aqui do Japão, nós estamos rodeados, né, pela Rússia, pela China, e aqui no Japão o cristianismo é 1%. E eu sempre falo para os irmãos, olha, se acontecer dessa articulação política, e nós vemos que está se levantando um império, e quando você olha para países, né, que querem formar um império, né, que querem dominar, como por exemplo o presidente é considerado como um deus, como na Coreia do Norte, eles vão banir a religião. A China é assim, eles baniram o cristianismo, eles perseguem os cristãos. Na Coreia do Norte é assim, na Rússia tem igrejas lá ortodoxas, mas são tudo aparelhadas com o Estado. A igreja tem que falar aquilo que o Estado quer. Se você não fazer isso, você é perseguido. Se porventura o Japão mudar a política e começar a perseguir, isso pode acontecer? Pode, porque aconteceu na era Edo, que eles chamam, né? Na era dos feudos, dos samurais, mataram muitos cristãos aqui. Pode acontecer isso aqui. Mas se nós não estivermos atentos no cenário político, o que está acontecendo, nós vamos ser pegos de surpresa. E aí a pergunta que eu faço para as pessoas que talvez morem aqui no Japão, estamos preparados para isso? Para enfrentar uma perseguição aqui no Japão? Vamos manter a nossa confiança em Deus? Revestir a couraça da justiça, capacete da salvação? Irmãos, o que nos alimenta é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você tem diversos textos na Escritura, nos ensinamentos dos apóstolos, que nós temos que também aprender a padecer por amor a Cristo. Assim como Pedro padeceu, Estevão padeceu. Ser mártir não é uma coisa que você vai conseguir dizer, não, eu vou ser mártir. Eu vou ser um mártir e vou lá entregar minha vida. Muitas pessoas negaram a Jesus Cristo no primeiro e segundo século. A gente só vê as pessoas que morreram pela causa de Cristo, mas a grande maioria negaram. E aí, quando o Império Romano, né, adotou a religião cristã como oficial,
Muitas pessoas que negaram quis voltar a ser cristão, porque tinha benefício do Estado. Então, por isso que eu digo, prepare o seu coração. Você tem vários textos dizendo para você ser fiel até a morte, né? Se você negar a Cristo, Ele também vai te negar, como diz Paulo. Então, por isso que nós temos que ficar firmes, né, vigilantes, para que o dia que vai vir como ladrão não nos surpreenda. Nós estamos preparados, porque todas as vezes que a mensagem de vinda como ladrão foi falada para a igreja, era para uma igreja que está dormindo, como a igreja de Sardes, como a igreja de Tessalônica, que Paulo estava dizendo: não durma, fique vigilante. Amém? Então, espero que você tenha entendido essa mensagem, que Deus abençoe o seu coração, guarde a sua fé em Cristo Jesus. E eu quero dizer uma coisa muito importante, né? Nós temos visto vários movimentos, e eu até quero falar sobre isso, né? Eu não vou chamar de desigrejado, entre aspas, né? Mas pessoas que lutam contra irmãos que se reúnem, né? As congregações. Eu não estou defendendo aqui também líderes corruptos, pessoas que usam da palavra de Deus como comércio. Não estou fazendo essa defesa. Mas eu sempre tenho falado para os irmãos aqui que as pessoas que não suportam viver em congregação, em comunidade, eu digo física, não virtual, essas pessoas, eu acredito que elas vão ter uma dificuldade muito grande nos dias difíceis. Por que eu falo isso? A comunhão virtual não é a mesma que física, a pessoal. A comunhão virtual se desliga numa tomada e isso acaba. A comunhão física, por nós termos uma comunhão periodicamente, nós vamos conseguir caminhar junto nos dias difíceis. Vou dar um exemplo. Todas as vezes que Jesus vai mandar os discípulos, ele manda de 2 em 2. Paulo, você vai ver Paulo e Silas, Paulo e Marcos, Paulo e Barnabé, sempre de 2 em 2. Porque a caminhada cristã, você não consegue vencer sozinho. Você precisa de pessoas ao seu lado. Mas se você só tem pessoas virtuais, como é que você vai se unir em tempos difíceis? Por isso que eu sempre vou dizer isso e vou repetir. É necessário congregar com pessoas decentes, pessoas que realmente pregam a palavra de Deus. Não estou dizendo para você estar no meio de usurpadores, de pessoas que usam da fé para um trampolim para enriquecer. Não estou falando desse tipo de pessoa, mas existe diversos lugares. Eu conheço vários pastores, homens de Deus, que talvez ali na congregação, líderes que têm ali somente 10, 15 pessoas, mas que estão pregando a palavra de Deus. Então, essa é o meu alerta para você. Tome cuidado, muito cuidado, não se afaste da comunhão física, porque é melhor você estar numa comunhão de 10 pessoas do que estar numa comunhão de 100 mil pessoas em um grupo de WhatsApp ou qualquer outro grupo. Eu exagerei aqui, não cabe tudo isso, mas eu estou dando um exemplo. É melhor você estar em um grupo fisicamente, né, com pessoas que estão buscando a Deus de verdade, do que você estar virtualmente, porque eu digo com muita clareza que os dias difíceis as pessoas não vão suportar. Não é colocando medo, é porque eu vejo que quando um cai, o outro levanta. Isso é um princípio bíblico, né? Você nunca vê as pessoas andando sozinho, é sempre junto, porque quando um estiver esmorecendo na fé, o outro vai lá e fala: não, levanta, eu vou te ajudar, não desiste não. Você pega os 40 soldados de Sebastião, né? Já viu essa história? Esses irmãos foram lançados lá no contexto do Império Romano em um rio muito gelado, no frio. Imagine um frio aqui, estamos chegando aí menos 1 grau, às vezes menos 1. Imagine vocês se jogaram em um rio gelado, sem roupas. E a proposta nega a Cristo Jesus, e eles colocaram ali uma água quentinha para sair, para depois a pessoa se banhar ali, né? E aí o que acontece é que eles não negaram, apenas um negou, né? Um negou, mas 39 não. Pesquise sobre a história desses soldados de Sebastião, né? Então o que eu quero dizer para você é que você tem que estar unido em Cristo Jesus, em qualquer lugar que você estiver aí, no Brasil ou no mundo, é necessário a comunhão física. Então é isso daí, tá, irmãos? Deus abençoe você, fique na paz de Jesus Cristo e que Deus fortaleça a sua fé e o seu coração para os dias difíceis e que você seja um atalaia de Deus nesses últimos dias. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.